Hoje vamos conversar um pouquinho sobre gráficos de função do primeiro grau, tá? Vamos relembrar o que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau ou uma função afim, ela é definida por uma equação do primeiro grau, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho do que vocês já estudaram sobre essa equação. Lá no 7º ano, normalmente a professora pedia para quê? Para vocês determinarem a raiz desta equação, né? E como que vocês faziam? Vocês separavam, né, o x, isolavam o x, né? E então, né, a gente mandou o menos 4 pro lado de lá, que foi positivo, tá? E daí, o 2 vinha para cá, como eles estavam multiplicando o x, ele vinha dividindo. Então, o valor do x, nós encontrávamos que era 2. Esse valor do x também é chamado de raiz da equação. Nós vamos precisar dessa informação, ok? Tá. Aqui nós já temos o gráfico pronto para a função definida aqui por essa equação, por essa funçãozinha de primeiro grau. Primeira coisa, ao construir o gráfico, algumas informações importantes. O gráfico de uma função do primeiro grau, ela vai ser sempre uma reta, tá? Beleza? Então, essa reta, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser assim, peraí. Pode ser uma reta assim ou assim. Esta reta aqui, ela é uma reta. O que vocês acham? Crescente ou decrescente? Ela está aumentando, subindo ou ela está descendo? Para quem ainda tem dificuldade nisso, vou tentar dar uma dica aqui. Quando você pega uma reta como essa, você vai ver o intervalo, teoricamente, onde ela começa. Ela sempre vai começar, entre aspas, no ponto mais à esquerda e terminar, entre aspas, também no ponto mais à direita. Aí, do primeiro ponto para o último ponto, ela está subindo ou descendo? Nesse caso aqui, ela está subindo, então é uma função crescente. Tá, mas a equação da função, ela nos traz informações sobre isso também, tá? Então, por exemplo, aqui, esta equação aqui, a lei de formação desta função, ela nos traz que esse númerozinho aqui, que acompanha o x, que nós chamamos aqui de coeficiente angular, tem algum sinal aqui? É positivo, né? Quando não aparece sinal, é positivo. Então, todas as vezes que este número que acompanha o x, né, que é a variável dependente de x, ela for positiva, o gráfico será crescente. É uma informação muito importante também, ok? Então, resumindo aqui, se o nosso gráfico, se a variável dependente, se o número que acompanha x, coeficiente angular, for positivo, a reta, o gráfico vai ser crescente. Outra coisa importante aqui é a variável independente de x, que é este númerozinho aqui. Este númerozinho aqui, ele indica para nós onde o gráfico vai interceptar, cortar o eixo y, tá? Então, se esse número é menos 4, indica que a função, o gráfico da função, vai cortar o eixo y em menos 4, ok? Outra informação muito importante num gráfico como esse é o valor da raiz. É importante que vocês saibam que a raiz dessa função sempre, de equação de função de primeiro grau ou função de segundo grau, a raiz da função vai ser o ponto onde o gráfico corta o eixo y. O x, perdão. Então, é aqui que corta. Então, a raiz é 2. Mas o que é a raiz? Vamos voltar lá na primeira coisa que nós fizemos? Aqui, vocês lembram que vocês determinaram o valor de x? Ou a raiz da equação? Qual que é a raiz da equação? É 2, tá? Então, a raiz da equação é 2 e é onde o gráfico corta o eixo x. Tá, mas o que mais isso aqui significa? Só pra gente lembrar. Esse número 2 aqui, se você substituir o x, 2 vezes 2 menos 4, é o valor que vai zerar a equação, enfim. Então, aqui o nosso valor de x é 2 e o y vai ser 0, porque zerou aqui.
Aqui nós temos uma outra função parecida com a anterior. Num primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Determinar o valor de x, ou, como vocês já sabem, a raiz desta equação. Menos 2x, o menos 4 vai para lá positivo, x igual a 4, menos 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, dividido por menos 2. Então, 4 dividido por 2, 2, como um dos números é negativo, fica menos 2. Então, o valor de x aqui é menos 2, ou a raiz dessa equação é menos 2. O que isso indica no gráfico? Indica que é nesse ponto que o gráfico vai interceptar, vai cortar o eixo x, ó. Vejam aqui isso acontecendo, tá? Ok? Então, esse menos 2, lembrando lá, é o número que você vai substituir aqui no valor do x e vai acontecer o quê? Menos 2 vai zerar essa equação, tá? O que mais nós aprendemos no slide anterior? Aqui nós temos uma função, nesta função, o número que acompanha a variável dependente aqui é negativo, então o nosso coeficiente angular é negativo, que significa que a reta será decrescente. Essa informação vai valer para todas as funções aí do primeiro grau. Outra coisa importante que nós já discutimos aqui, aqui nós temos o que? O valor, aqui, a variável independente de x é menos 4, o que mesmo que significa isso? Que é onde a reta intercepta o eixo y, ok? Então, o que é importante aqui saber? Você olhar uma equação do primeiro grau, olhar aqui o coeficiente angular, já saber se a função é crescente ou decrescente, saber que a raiz é o zero da função onde ela intercepta o eixo x e aonde nós temos aqui a variável independente de x, onde ele vai interceptar o eixo y. Vamos fazer um exercício prático agora? Essa questão aqui caiu na prova Paraná Mais do ano passado, que aqui no estado do Paraná, essa prova ela é como um vestibular para os alunos. Então, ela seleciona alunos aí para cursar universidades estaduais. Primeiro passo, essa equação aqui, esse gráfico aqui, é um gráfico crescente ou decrescente? Bom, de forma bem simplista, ele começa aqui, como se ele começasse, cadê meu lápis? É como se ele começasse aqui, né? E termina aqui. Então, ele está descendo, então ele é decrescente. Se ele é decrescente, significa que o coeficiente angular é negativo, ou seja, o número que acompanha o x é negativo. Então, não pode ser, por exemplo, essa equação, essa alternativa. As duas estão fora. Já eliminamos aqui duas possibilidades. O que mais de informação que o nosso gráfico nos traz? Bom, ela está interceptando o eixo y em 2, então significa que a variável independente é 2 positivo. Então, o que a gente faz? Já elimina essa daqui, que a variável é 1, e nós ficamos aqui com duas possibilidades. Como que a gente vai determinar, descobrir qual que é a resposta correta? Pois bem, você vai olhar no gráfico e ver aonde que nós temos a raiz. A raiz é 1. O que é a raiz ou zero de uma função? É onde ele vai zerar a equação. O que você vai fazer? Você vai substituir o valor de x por 1. E daí, esse valor tem que zerar a equação. Vamos ver se aqui zera. 2 vezes 1, 2 negativo, mais 2 igual a 0. Então, essa é a alternativa correta, tá? Vamos só verificar, né? Caso, né, vai que é a letra D, menos 1 mais 2, isso aqui vai dar 0? Então, nós substituímos no lugar do x, nós colocamos o número 1, tá? Isso aqui vai dar mais 1, logo esta não é a alternativa correta, a alternativa correta é a letra A.